Conexão Cultura começou e hoje você vai assistir um bate-papo pra lá de zen. Isso mesmo, hoje o assunto é a prática do zazen no cotidiano. Você sabe o que significa zazen? Uma dica, é uma forma de meditação. E para falar sobre, gravamos um especial com uma sumidade no assunto, o monge Ryozan, na sala Adia Freitas em Umuarama. Veja aí. Olhos fechados, costas eretas, mãos no seu colo viradas para o céu, um leve sorriso nos lábios e uma aura de paz. Essa é a imagem que aparece na sua mente quando você imagina alguém meditando? Mas por que apenas imaginar? Por que não experimentar a verdadeira paz interior? O Conexão Cultura teve um bate-papo completo sobre o assunto e você pode aprender a meditar agora. Para iniciar esse bate-papo sobre a prática do Zen no cotidiano, eu apresento a vocês o monge Ryozan. Obrigado por aceitar nosso convite, monge. Perfeito, bom, muito obrigado. Primeiramente, eu acho que a abertura de todo esse nosso bate-papo tem que ser com uma pergunta clichê. O que é a prática do Zen? É o bem-estar. É o bem-estar no cotidiano. A gente diz assim que é a ida para outra margem. A margem de cá seria conhecida pelo nome de Sansara, ou a margem de um ciclo contínuo, onde as coisas desagradáveis sempre estão se repetindo. Então essa é a margem do mal-estar. E eu preciso ir para outra margem. Eu preciso atravessar o oceano, o mar, o rio e chegar ao outro lado, a outra margem, que a gente chama de paramita, a perfeição, a grande perfeição. E o que é que tem nessa outra margem? O que é que eu vou sentir? Eu vou sentir bem-estar, alegria de viver, gratidão pela vida. Através da subjetividade, seria? Sim, mas é uma subjetividade que ela vai se espelhar no cotidiano. Ela vai ser colocada em prática, né? Agora, o que é que tem na margem de cá? Areia, palmeira, passarinho, coco. E quando eu chego na outra margem, o que tem na outra margem? Areia, passarinho, coco. E na verdade a margem ela está separada por um rio, mas ela tem a fonte, na fonte ela se une, não são duas margens, é uma margem só. Então não é a realidade que é alterada. Então a condição temporal da época, o que está acontecendo hoje, a situação política, a situação econômica, cultural, social, a condição da ciência hoje, ela permanece, ela é o que é. E o que é que vai se modificar? É a maneira que eu vejo as coisas, a maneira como eu interpreto. Então, por exemplo, nós estamos na mesma sala, é o mesmo ambiente. Você pode estar aqui profissionalmente ou não, assistindo uma palestra ou não, e você tem a ideia da sala. Você pode estar na sala se sentindo bem ou não. O que é que se modifica? É isso que a gente tem que ir atrás. Existe tradicionalmente, podemos dizer que existe a cultura do Zen? Ou é uma cultura? Existe a cultura do Zen, os ensinamentos do Zen. O budismo ele é uma tradição de 2.600 anos. Algumas escolas consideram que o Zen surgiu no século VI depois de Cristo com Bodhidharma. Mas na verdade o surgimento do Zen ele acontece com o Buda histórico há 2.600 anos, século VI antes de Cristo. E o que acontece com esse personagem histórico? Ele é um príncipe, ele vive num ambiente palaciano. Ele é um jovem saudável, ele é casado, ele tem dinheiro, ele tem bens, ele tem possessões, ele tem saúde. O que ele precisa, ele tem. Ele está satisfeito em todas as suas necessidades. Entretanto, ele tem um questionamento. As pessoas, elas nascem, e ele percebe isso, né? Adoecem, envelhecem e morrem. Então, mesmo que você esteja numa condição de perfeição, em termos de todas as suas necessidades, acontece que você e os outros vão adoecer, envelhecer e morrer.
E o que é essa perda, né? Se eu tenho a esposa que eu amo e um dia eu vou perdê-la, ou ela vai me perder, vou perder meus pais, vou ver os amigos, né? Indo embora. Então, como resolver? O que é isso? Qual o sentido disso? O que é o eu? O que é o eu? Pode nos dizer um pouco sobre essa linhagem da monja Coen? Sim. A linhagem são todos os mestres que transmitem os ensinamentos de um para outro, e essa linhagem é compilada. Então, na verdade, cada monge que se ordena, ou cada pessoa que faz os votos, né, de ser budista, né, a cerimônia de preceito, jukai, que a gente chama, ela recebe um documento de linhagem. E o que é esse documento? É a sequência de mestre para mestre, desde Shakyamuni Buda, do Buda histórico, até hoje o mestre que ordenou você. Entendi. É isso. E qual é a diferença do Zazen e das outras meditações? Se é que existem diferenças. Sim. Basicamente, o Zazen, ele não tem um objeto de meditação, ele não tem uma muleta de apoio. Então, você não esvazia a mente, você permite que na mente aconteça o que tiver que acontecer. É como uma lousa em branco, onde você pode anotar, escrever tudo o que você quiser. O princípio da prática de Zazen é você ser a testemunha de tudo o que acontece, tanto nos seus processos mentais, interiores, quanto também na realidade que cerca você. Então, nessa sala, né, o que está acontecendo? Qual é a temperatura? Qual o barulho? A luz? O que a gente está fazendo? Está no momento presente. Na meditação é a mesma coisa, né? Só que na meditação, uma ótima definição é você esquecer-se do seu eu. Você esquece do seu eu. Então você é uma presença consciente. Então não é uma presença adormecida. É uma presença que ela está presente, mas ela está sendo a testemunha de tudo o que acontece. E aí você começa a perceber, né, que os pensamentos que surgem na sua mente não são você, que os conceitos que você carrega não são você. Então quem é esse eu? Nossa, me deu uma impressão de vazio. Exato. Então quando você chega nessa situação de não saber, que você não tem nenhuma dualidade nessa situação. Você está no seu eu verdadeiro. Esse é o seu eu original. É ele que vai ficar consciente, por exemplo, de tudo que você sabe, ele que vai formular os conceitos, ele que vai ser o seu próprio organismo, né? Mas olha que interessante, tem um índio, Sioux, que ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim: dentro do seu olho há uma luz, e dentro dessa luz, essa luz é todo o universo se resume nessa luz. E quando você ocupa esse espaço dessa luz, quando você tem essa percepção dessa luz, e eu também estou nesse espaço, nós somos um. Nós somos um. Então, esse eu sem nenhuma dualidade é aquele eu que você tem aos 5 anos de idade, aos 10 anos de idade e na sua idade atual. O que é que tem de comum de você com a criança que você era aos 5 anos de idade? Você não tem mais o mesmo corpo, não tem mais a mesma fisionomia, a mesma filosofia, porque o seu jeito de encarar o mundo, as suas ideias do mundo, os seus conceitos do mundo se modificaram. Então, aquele ser era um outro eu, um outro Fernando, né? Um outro Fernando, que não tem mais nada a ver com você, mas o que você era ainda é hoje. Tem uma linha comum, o Fernando de lá e o Fernando de cá. Isso que é comum e que não se modifica no decorrer do tempo é o seu eu verdadeiro. E quando você divisa esse eu verdadeiro, ele está continuamente aqui. Quando você divisa esse eu verdadeiro, o seu eu verdadeiro e o meu eu verdadeiro são o mesmo. Então o que a gente encontra? A unidade de tudo e de todas as coisas que existem.
É esse eu sem eu, que quando ele se manifesta é um eu com eu, a comando, né, desse eu. Diante de todos esses termos que a gente está elevando aqui, me veio, eu acredito que até o público do Conexão Cultura assistindo deve perceber, Zazen. O termo Zen, que é utilizado hoje pelas pessoas e não sabem dessa origem e que tem relação com o Zazen. O que é ser Zazen, ter Zazen, estar Zen? Etimologicamente, Zazen vem de Dhyana, que os chineses, isso é na Índia, né, Dhyana, os chineses não conseguem pronunciar Dhyana e falam Chana, na pronúncia, né? Chana. Esse Chana, ele vira um caractere, esse caractere, no decorrer do tempo, ele fica Chan, é o caractere Chan, e esse mesmo ideograma é lido no Japão como Zen. O ideograma é idêntico, a pronúncia é diferente. Em um Chan, o budismo chinês que é o Chan, e o budismo japonês, que é o Zen. Então, que é meditação, contemplação, é tudo isso, né? A gente não costuma traduzir o termo, porque a conotação meditar exige, na nossa língua, o objeto direto. Você medita em alguma coisa. E no Zen é exatamente isso, não ter objeto de meditação. Ele é livre, deixa acontecer. Za é sentar, sentar em Zen, sentar em meditação, em contemplação. Entendi. Todo mundo pode praticar o Zen? Tem alguma contraindicação, se é assim que pode se dizer? Olha, todos podem praticar. No entanto, tem contraindicações. Por exemplo, se a pessoa ela tem uma tendência a uma introjeção, um autista, não é indicado. Por quê? Porque ele vai reforçar algo que já está muito patente, né? Então, com indicação médica, tudo é possível, né? Hoje muitos vêm procurar a gente como uma indicação, né, médica para praticar Zazen. É impressionante como o resultado é muito rápido, principalmente o resultado inicial é muito rápido. As pessoas vêm desempregadas, vêm com problemas, com depressão, com toque. É incrível como funciona. Por exemplo, eu tinha arritmia, acabou a arritmia, né? Porque são processos mentais que se somatizam. Então, isso que se trata dos processos mentais são apaziguados, acalmados, né? Então, o que você vai somatizar é bem-estar, é saúde, né? Eu faço parte de uma coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. É uma coalizão que já funciona há 1 ano e ela foi criada, voltada para tratar das questões das capelanias hospitalares, dessa convivência da interreligiosidade e além da interreligiosidade, a interfé, que engloba até qualquer tipo de crença, até a não crença, né? E uma das coisas mais interessantes da coalizão é que a gente consegue provar cientificamente os benefícios da espiritualidade. A sobrevida da pessoa, o menor adoecimento, a rapidez da cura se acontecer e a diminuição do retorno a um leito hospitalar se isso acontecer, né? Isso hoje em dia é fundamental, faz parte de cuidados integrativos, essa visão holística do ser humano. Faz parte a obrigatoriedade dos hospitais em poder fornecer para o paciente esse cuidado integrativo. Então é o cuidado não só do corpo, não só de saúde, mas é o cuidado social, o cuidado psicológico e espiritual. Para a família também, né? Isso é um bem, e é um bem que os hospitais hoje precisam obedecer como normas internacionais desse cuidado integrativo, humanístico do paciente. Entendi. Existe uma frequência para se praticar o Zazen?
A gente costuma dizer que a prática ideal de Zazen é 24 horas por dia. E a gente diz também que o período de Zazen, ele não deve se ater ao período que você fica sentado. Então, o ideal é você levar, além do período da meditação, o estado meditativo. Ou seja, o acesso a qualquer momento, essa interioridade, essa paz interior. Eu costumo dizer assim que um oceano, ele tem as camadas superiores, que são as ondulações, as manifestações das ondas, e as camadas mais profundas e pacíficas. E o oceano, ele contempla todas essas realidades. E o ser humano também. Então, ele pode estar preocupado, ele pode fazer planejamento, ele pode estar atrás de faturamento, mas dentro disso tudo, ele tem esse acesso, ele sabe dessas camadas interiores de paz. E ela está acessível. Só pelo fato de saber que ela está acessível, você tem um planejamento, ao invés das horas lidarem com você, você lida com as horas, né? Entendi. E nós estamos aqui numa postura tradicional do Zazen. Quais são as posturas que o praticante deve aprender já de imediato? Se é que existem também outras? A postura ideal é aquela que traz conforto, estabilidade e que ela propicia esse estado de consciência desperta, uma mente límpida e brilhante. Se você compreender isso, você pode ter qualquer postura de conforto, mas se ela for confortável demais, por exemplo, a pessoa pode... Existem pacientes de hospital, e eu sou um voluntário em visitas hospitalares, e eu ensino Zazen para pacientes que não têm nem possibilidade de sair da cama. E ele tem uma dificuldade adicional à postura de Zazen deitada, que é você não adormecer. Se você entende isso, se você mantém a sua mente límpida e brilhante, você está em Zazen. É isso. As posturas mais tradicionais, lótus completo, é o cruzamento das duas pernas. Essa que nós estamos? Essa postura que você está é birmanesa, que não há cruzamento de pernas, né? Sim. É uma na frente da outra, nem tem cruzamento. Quando uma perna cruza, meio lótus, Rankafusa. E o lótus completo, Kekafusa. Acho que é isso, se eu não me confundir a ordem. Hoje em dia você pode meditar em banquinho de meditação, então ele favorece muito que não haja adormecimento dos membros, é uma postura assim, muito confortável, a não ser que a pessoa tenha algum problema de joelho. Mas assim, básico, postura de conforto, de estabilidade, de equilíbrio, uma postura que você não se mantenha na posição em função de força muscular. Porque se isso acontece, força muscular, 5, 10 minutos você já está trêmulo. Exato. Então ele tem que estar em equilíbrio também. Né? O ideal é uma prática diária. A princípio, estabelecer essa prática diária, 1 vez por dia, 2 vezes por dia. O período, 5 minutos por dia, ok. Estabeleceu a rotina diária de 5 minutos, automaticamente você vai ampliando esse período, né? Para 20 minutos, 15 minutos, ótimo. A gente recomenda que não ultrapasse 40 minutos a prática de Zazen, porque senão você começa a mergulhar e talvez criar até uma própria realidade. Então, é isso. Então, tudo tem um limite, né? E o budismo é o caminho do meio, não tem extremos, né? É isso. Com certeza. Como eu havia falado, a gente vive nesse mundo corrido, né? Tradicionalmente falando, a famosa correria do dia a dia, cotidiana. O que fazer com aquela mente acelerada na hora da prática do Zazen? Porque acredito que a pessoa venha carregada, venha prendida, né? O que fazer com essa mente acelerada, já que ela exige, que o Zazen exige uma meditação, uma calmaria? O processo do Zazen, ele vai acontecer. Então, essa fase inicial, que a mente está turbulenta, existem algumas técnicas para apaziguar um pouco essa mente turbulenta.
prestar atenção na meditação, manter uma postura que é um toque suave entre a ponta dos polegares. Então, se a gente está fazendo muita força no polegar, na postura, provavelmente a gente está tenso, né? Preocupação, né? Tenso. Se a gente relaxa, a gente está adormecendo, né? Perdeu a noção, né? Então, esse é um foco durante o Zazen. A respiração adequada também. Se você normaliza a sua respiração, ou simplesmente presta atenção na sua respiração, ela normalmente vai acalmar. A gente coloca uma ênfase, uma tônica maior na expiração do que na inspiração, porque você retira o gás carbônico do organismo e aí o que entra é um ar puro, né? Então solte mais o ar, né? O que entra vai deixar a sua mente límpida, brilhante, né? Essa primeira fase é de apaziguamento, mas existe uma fase posterior que é de florescimento, né? É uma fase onde os processos acontecem. A gente costuma dizer que na meditação existe o pensar, existe também o não pensar, existem intervalos entre pensamentos e momentos também um pouco mais extensos de não pensar, mas existe algo que é além do pensar e não pensar. Isso é Zazen. Essa fase é a fase de Zazen mesmo. É a fase de insight, de prajna, né? Prajna Paramita, né? Tem locais, não sei se pode se dizer templos, em lugares que podem acolher as pessoas que desejam praticar? Centros de práticas zen budistas, templos, mosteiros, diversos locais. Aqui onde nós estamos é um local de prática, né? O Moarama, Avenida Maringá, na sala Adia Freitas. As vestimentas, o que a gente pode entender de curiosidade sobre as vestimentas? Novamente, conforto, né? O que dá conforto, o que não prende a circulação, né? E quando a gente pratica em grupo, a gente também tem uma questão do respeito, né, com relação ao outro. Então, não de bermuda, não de camiseta regata, então, não perfume. A questão é sempre um esquecer-se do eu, né, que é o processo meditativo. Então, o perfume é um pouco de enaltecer o ego e incomoda o vizinho, né? Deixa o celular de lado, desliga. Sim, por ser um estado meditativo, como mencionou, se sendo mestre nisso, qual que é a tua receita para essa inquietude que o mundo vive hoje? Fazer Zazen. Fazer Zazen. Não existe a fórmula para como você lidar com essa questão da correria na vida diária. Mas quando você tem uma compreensão mais profunda do que é essa realidade, e para isso o Zazen é um portal, existem outros portais também para isso, né? Mas a própria prática de Zazen, ela vai estabelecer isso, essa otimização das horas do dia, né? Essa quietude, mesmo no meio da turbulência, né? Mesmo no meio da ação, a inação na ação. A senhora havia mencionado do verbo do que meditar, que é transitivo, direto e que exige um objeto. Meditar sobre algo. O momento político que a gente vive hoje no país, qual o teu pensamento sobre tudo isso? Essa é a realidade nossa hoje. É do arbítrio de cada pessoa ser um livre pensador e ter a sua opinião democrática sobre esses acontecimentos. Eu acredito que a função política, o país ele é
ele é laico. Por que a laicidade de um país? Para permitir a livre manifestação de todas as religiosidades. Não é para inibir, é para que ela seja possível, para que ela seja tranquila, para que haja respeito, tolerância, né, entre todas as manifestações religiosas. Da mesma forma, a minha orientação política é zazen, porque é no zazen em que você vai encontrar isso que você considera o melhor, e é isso que você vai manifestar no seu voto. Um monge pode se casar, pode ter filhos? Como essa prática vê isso? Em algumas escolas, em algumas tradições, isso dentro do budismo, né? Em algumas escolas budistas, não. Em algumas tradições, sim. No Zen budismo, o monge pode ser casado. Eu sou casado, completo 30 anos de casado, né? O ano que vem. Tenho um filho de 28 anos de idade. Precisei esperar 8 anos pela autorização da minha família para que eu pudesse me tornar um monge, porque eu me tornei monge depois de casado, então a regra do jogo mudou durante o processo, né? Então eu precisei consultar democraticamente. Sim. Demorou 8 anos para vir a autorização, né? Isso eu pratico desde 2001 com a monja Koen, no Zen budismo. Meus estudos formais de budismo são desde 1982. E a prática Zen budista desde 2001, com o monge Koen. E só em 2008 que eu recebi a autorização e me tornei um monge Zen budista. E com uma certa idade, né? Eu completo 58 anos agora, o ano que vem. Na prática do Zen, se utiliza música como um subsídio para meditação? Ou nessa prática não? Nenhuma muleta. É o deserto, é o agreste. Verdade. Me lembra agora que o senhor comentou realmente que não tem nenhum apoio, né? O apoio que a gente pode usar é endógeno, é isso que eu citei, por exemplo, a respiração. Se a mente estiver muito conturbada, a gente busca contar até 10 a cada ciclo respiratório e a gente tenta ser honesto nessa contagem e tenta chegar até 10 sem haver perda de contagem e sem você se distrair. Se houver distração ou perda da contagem, retorna ao início. Quando a gente conseguir honestamente chegar até 10, a gente abandona a contagem, permanece mais um pouco prestando atenção na respiração e abandona também isso. Tua mente já está apaziguada. Olha que pergunta. E tem alguma restrição? A gente havia comentado sobre o casamento, sobre filhos. Tem então alguma restrição para quem pratica? Dentro do Zen budismo? Nenhuma. Inclusive, isso é muito interessante de a gente tocar nesse assunto. Não há nenhuma diferença de realização entre um monge e uma pessoa leiga. O nível de realização pleno. O Buda histórico, o Shakyamuni Buda, ele não tinha a ordem, não estava formada. Ele não tinha uma roupa de monge, ele não tinha a ordem formada, não era nada. Um ser humano, realizado, plenamente desperto. Então, isso é possibilitado ao leigo também. Qual é a questão, qual é a diferença de ser monge e a prática leiga? É a disponibilidade, a disponibilização. É como um médico, existe muito essa comparação do monge com o médico, né? Existe essa comparação histórica, inclusive, né? De Buda como o terapeuta, o grande terapeuta, que ele receita o medicamento e é do arbítrio da pessoa se ela vai usar o medicamento para se sanar ou não, né? Então também existe essa questão do plantão médico e do plantão budista, essa coisa de você não se pertencer e se colocar à disposição dos outros, né? São muitos estudos, é óbvio, mas existe até o voto de você se disponibilizar para isso, na medida que você tenta discernir e aprender incessantemente todos os portais que vão possibilitar o acesso, a indicação para as pessoas e como atingir isso. Como você indica da melhor maneira o caminho para cada tipo de pessoa. Então você tem que adequar a sua linguagem, as suas palavras, e o estilo de ser da pessoa para você poder permitir que ela acesse, né, o mapa do caminho. Você dá a orientação, né,
para onde você quer ir? É por aqui, né? Esse é o caminho mais curto. Você quer ir mais rápido, mais lento, né? E você, na medida que você conhece a pessoa e você sabe o meio hábil para ela chegar naquele ponto, ok. Que ponto é esse? Esse ponto é fantástico, sabe por quê? Nós já somos o que nós queremos nos tornar. Mas se não houver uma prática, não haverá a percepção disso. Por exemplo, aquele príncipe, né, o Buda histórico, a prática dele foi de ascetismo. Ascetismo é uma mortificação do corpo para que o espírito floresça, para que ele surja. Né? É uma mortificação do corpo. Ele fez isso exemplarmente com vários mestres, e todos os mestres disseram para ele: pronto, você chegou num ponto que eu tenho que transmitir para você. Nessa minha prática você já está formado. Ele falou assim: mas ainda não, me falta, eu ainda não atingi, né, a resposta. E ele vai na busca de outro mestre. Até que num determinado momento ele percebe que essa mortificação do corpo, magro, magérrimo, se alimentando pouco, não parava de meditar nem para tomar banho, o cabelo grande, não fazia barba, né? Num determinado momento ele percebe que aquilo estava sendo um obstáculo, né? Não estava nem conseguindo raciocinar direito, nem pensar direito. E ele se banha, ele aceita uma comida de uma pastora, se alimenta, se cuida, e ele volta a fazer, não de uma maneira extremista, né, o zazen. E o que narra a tradição? Ele narra que, depois de um certo período de prática, conforme a tradição varia esse período, na nossa tradição a gente diz que ele ficou 7 dias e 7 noites em meditação. E que no alvorecer do 8º dia, ele percebe, né, surgindo no horizonte, porque quando a gente medita, a gente vê isso, né? A gente está tão em paz e tranquilidade que você vê esse movimento, né? O movimento de tudo. Quando você está silente, você se apercebe de tudo que está à sua volta. Então ele vê esse nascer, né, das estrelas, né, do firmamento no horizonte. E ele vê o nascer da estrela d'alva, que é o planeta Vênus, né? Talvez por uma sincronicidade que representa até a compaixão, o amor, né? Vênus. E ele vê nascer essa estrela e dizem que ele pronuncia nesse momento: eu e todos os seres da grande terra, ou seja, o universo, nesse momento, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Eu e todos os seres da grande terra, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Ou seja, ele percebe que o que ele passou o tempo todo perseguindo já está plenamente realizado. É a realidade, é a nossa realidade. Você só precisa perceber isso, né? Essa unicidade de toda essa diversidade, de todos esses fenômenos, né? Existe algum simbolismo? Eu vejo que a gente tem aqui incenso, um verde, existe tem uma imagem que é um centro que representa um Buda, o ser desperto, que é um ser desperto, isso que é Buda, né? O ser iluminado, o ser desperto. Desperto porque vive num sonho de pesadelo. E quando nós despertamos, o pesadelo deixa de ter sentido. Algo que nós considerávamos um pesadelo e que tinha uma realidade própria, né? E um pesadelo, a gente tem sudorese, a gente tem taquicardia, né? O coração dispara no pesadelo, né? Mas não tem uma realidade efetiva lá. A única forma de perceber que aquilo não é real é o despertar. Você desperta, ok, pronto, passou, né? Então, o que é um Buda? É o ser desperto. O termo iluminação, ele também é interessante. Ele vem de uma história em que uma pessoa ela entra num recinto e ela vê uma cobra naquele recinto e se assusta também, taquicardia, aquilo, medo, pavor, adrenalina, né? E sai correndo e vem uma pessoa e diz assim: o que está acontecendo? Não, tem uma cobra no quarto. Não tem. Não tem. E ele entra com uma vela
Uma vela acesa a outra pessoa ilumina o quarto. E quando ele ilumina o quarto, ele mostra para aquele que se assustou que não era uma cobra, era um rolo de corda. Então havia uma falsa idealização de algo que, na verdade, naquele momento lá, às vezes pode ser uma cobra, né? Mas não era. Então, quando você ilumina, você vê, né? Fica claro, né? Eu já me senti bem iluminado ao chegar. Eu vi que nos bastidores, antes da gente se aproximar, já um pouco distante, o senhor havia feito um cumprimento assim, né? Como Cachorro. Cachorro. Mãos palma com palma. É tão lindo esse cumprimento, porque no Zen budismo a gente faz o gesto e a gente faz uma pequena reverência, tem vários níveis de reverência, mas nada é pronunciado, é apenas o gesto, né? Esse gesto. O que ele significa? Ele significa não dualidade. Porque nós dualizamos tudo, né? A gente esquece dessa rede unificadora, dessa interconexão de tudo, né, que existe. Num ponto tão absurdo que a gente chega a dizer que eu tenho uma mão. E que essa mão é a esquerda, essa é a direita, e que elas são diferentes, né? Mas veja bem, elas não são separadas, elas são interligadas, elas não são separadas. E esse corpo é um corpo único. E isso é muito interessante dessa imagem semelhança, porque isso que a gente divisa como um corpo com inúmeros membros e órgãos e funções e que a gente não entende direito, nunca deixou de ser um corpo só, único. Então, como que a gente lembra dessa não dualidade? A gente lembra com esse gesto, colocando o quê? As duas juntas, não dualmente, é uma unicidade. Nunca deixaram de ser. Estão aqui unidas, né? E eu trato tão separado, né? A mão esquerda, e com símbolo, gente, sabe? O que é esquerda, o que é direita, de centro, sim. O que é sinistro, o que é destro, o que é direito, o que é torto, né? Sem dúvida, muito conceito para algo que nunca foi separado, que trabalham junto, né? É isso. Bom, e é isso mesmo. Eu acho que a gente tem alguma ressalva, algo sim, a dizer? Sim, simbolismo do altar. É esse centro que não está em cada um. Esse centro é o mesmo centro para todos. É o mesmo centro para todos. Independente de raça, de cor, credo, sexo, de ser humano ou não, de ser mineral, de ser qualquer coisa, de ser estrela, de ser galáxia, né? Essa unicidade, esse centro. E nós colocamos normalmente uma oferenda da água limpa, pura. Já para simbolizar mesmo isso. Essa água que se amolda a todas as situações, né? Que por não ter características toma a forma de todos os vasilhames. Ela que manifesta essa adequação a cada situação. Porque se tudo é a natureza Buda, o estado de Buda é agir com adequação a cada situação. O incenso, que é o aroma que vai perfumar tudo, que são os ensinamentos, que é a verdade universal. Perfuma indistintamente, né? E a flor, que é esse florescimento, né? O que faz uma flor, para quem floresce uma flor numa ilha isolada, distante de tudo, né? Ela não pergunta o porquê. Ela floresce. Ela floresce. Ela floresce, ela é fertilizada, ela frutifica. Ela se realiza em beleza, em cor, sem pergunta, sem saber do seu eu, um eu esquecido, sem um eu. Ela é um eu. Ela é uma individualidade. Nós somos a nossa individualidade. Nós temos o nosso carimbo, a nossa impressão digital única. Tanto hoje, 7 bilhões no mundo, ninguém tem uma igual. E no tempo também. No passado, nunca houve uma igual, nunca vai haver uma igual. Essa individualidade. E a característica da igualdade também, da interconexão. Ambas, simultaneamente, paradoxalmente, parece que é diferente, mas é uma só.
Bireuza, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Eu que agradeço. Eu acho que nós podíamos encerrar o Conexão Cultura com o tradicional cumprimento e agradecimento também pela disponibilidade. Espero que tenha um bom público aqui em Umuarama e tenho certeza que vai ter. Eu quero fazer um encerramento formal, porque a gente diz assim, existe uma mácula, né, quando a gente manifesta o Dharma, porque a verdade é inefável, ela não pode ser colocada em palavras. E a gente, às vezes, macula se achando um pouco superior aos demais, porque a gente está numa prática, porque come carne, porque não come carne, porque faz isso e aquilo, e não tem nada disso. A gente tem que aceitar que essa rede precisa de todos os seus elementos. Então, existe uma fórmula que a gente usa, né, para não se achar, né, superior e para disponibilizar esses ensinamentos para todos os seres. Então, é assim. Vamos fazer? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos e todas, nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Conexão Cultura. Obrigado pela tua companhia. Esse programa pode ser visualizado no nosso canal no YouTube. Acesse lá Unipar BR e confira também toda a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau.